Oi você tem certeza que eu sou real? E você tem certeza que as palavras que eu tô falando aqui pra você agora foram escritas por um ser humano? E você acha que isso faz diferença? Pois é, desde que a gente entrou no hype da inteligência artificial generativa, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, etc., a gente começou a fazer um monte de perguntas e discutir muito sobre o assunto. Já passamos por todas as etapas. Tem o roteiro escrito inteiro com IA, tem joguinhos que você tem que descobrir qual imagem é feita por IA e qual imagem é real. Tem memes com números de dedos, as expressões, as imprecisões da tecnologia. Ficou muito comum as pessoas presenciarem um momento de uma história e dizerem assim: mas a IA não seria capaz de fazer isso. E eu tenho uma má notícia para te dar. Muitas dessas pequenas coisas nas quais a gente está se apegando, na real, goste você ou não, elas também vão ser reproduzidas por alguma inteligência artificial. É só uma questão de tempo. Segundo relatórios recentes, mais da metade do conteúdo que a gente já consome diariamente online é produzido ou curado por algum tipo de inteligência artificial. Uma pesquisa feita em 2023 apontou que cerca de 60% dos vídeos curtos sugeridos pelo TikTok e pelo Instagram hoje são selecionados exclusivamente por algoritmos de inteligência artificial que determinam com precisão assustadora o que nos mantém conectados e consumindo mais conteúdo. Empresas como o Spotify e a Netflix já utilizam sistemas de inteligência artificial há anos, aprendendo nossos gostos com precisão cada vez maior e decidindo por nós o próximo episódio ou a próxima música. Na prática, já tem um tempo que todo mundo está deixando que as máquinas definam o que consumimos culturalmente, o que muda profundamente as nossas opiniões e também a nossa visão de mundo. Foda, né? Mas calma que tem mais. Uma discussão muito importante é que por anos as Big Techs vêm aprendendo tudo sobre os nossos costumes. Elas já sabem com muita precisão quem somos e como agimos. E quando elas passam a usar uma tecnologia que conversa com a gente, elas começam também a estudar e conhecer os nossos pensamentos e desejos mais íntimos. No meio disso tudo é impossível não surgir um sentimento do que exatamente? De desencanto? Uma sensação de que lascou para todo mundo? Hoje a gente quer falar disso e das sensações e ideias que cercam essa situação meio nebulosa onde a gente se encontra. Esse é o É Sobre Isso, um podcast sobre os desafios da comunicação dos nossos tempos, que está mais interessado em fazer perguntas do que em tentar encontrar respostas. Até porque algumas respostas eu acho que hoje a gente não tem mesmo. O É Sobre Isso é uma produção da Ampere e da Beat, quinzenalmente no Spotify, no YouTube e em todos os lugares onde você ouve os seus podcasts. Para não perder nenhum episódio, assina aí no nosso feed ou canal no YouTube e, muito importante, espalha a palavra, recomenda para os seus amigos, pode falar para todos eles que esse é um programa que apresenta as tendências mais importantes. Eu sou a Gaia Passarelli e hoje eu tô aqui com a Catarina Secarelli, o Gui Pinheiro e o Cris Dias para a gente discutir, tentar defender nossos pontos e provavelmente chorar umas pitangas também. Vem com a gente. Queria dizer que voltei diretamente de South by Southwest com um grande... Olha, achei pesado. A galera tava falando que é o quê? Próxima grande revolução industrial. Tipo, vem aí. Mas próxima ou já é? Já é, mas né? na verdade, assim, é o início de o que eles estão vendo como aí um grande movimento de como foi a Revolução Industrial, é o que o IA vai ter de impacto no mundo. Que é meio dramático, né? Mas é uma galera ou é assim, são algumas pessoas? A maioria? Porque ontem, essa semana, eu vi uma notícia de um... Você viu o canguru do avião? Não, isso sim. Na semana passada, no episódio passado, quando eles falaram do canguru do avião, eu que quase não entro na internet, eu realmente não sabia o que era. Mas eu vi acho que a gente comentou em algum grupo, de um cara falando que em 2030... Cara, ele tava falando alguma coisa assim que a IA, em 2030 vamos chegar em Marte, não sei o que e tal. E era um cara... Confia. E aí assim... Era claramente, era muito mais wishful thinking do cara do que algo... Era simplesmente um guru falando, não, isso vai acontecer e tal. Então eu sempre fico de novo, eu não tava lá, obviamente, não sei, mas sempre quando eu vejo alguém sendo muito categórico em afirmar, não, que em tal ano a IA vai estar fazendo isso, eu sempre fico com o pé atrás, porque
muitas vezes, e acho que a gente já tem alguns exemplos aí, é muito mais uma pessoa torcendo para que aquilo se concretize do que algo que ela realmente pode afirmar com certeza plena. Mas sabe? eu concordo 100% contigo. Eu acho que a gente até conversou sobre isso no episódio Trend sobre tendências, trends. as trends das trends, que realmente tem uma galera que gosta de viver o burburinho, assim. Mas a minha sensação, e acho que foi curioso, assim, porque pra quem não sabe, essa foi a primeira edição do South by Southwest fora de Austin. Então, ele foi pra Londres agora também. E foi muito doido. Não era nem no sul, nem no sudeste, né? Então, assim, sudoeste. Considerando que tem o meridiano ali, devia ser tipo algo in the middle. Zero by zero, Nem South, nem by Southwest, nem nada. E não foi nem no sul de Londres. Era East London, era doideira. Você respeita mais nada. East London in the middle, porque tem o meridiano de você tá bem ali, né? Inclusive, eu fui pela primeira vez, eu fui ali, ó. Foi bem emocionante ver Greenwich. Foi pulando. Olha, mas tirei fotinho, tipo, de um lado e de outro. Eu acho que o que vocês trouxeram é um excelente ponto de partida pra gente, né, começar a conversa. Uma pergunta boa pode ser o seguinte: todo mundo aqui tá na internet faz um tempão, ninguém aqui nasceu ontem, ninguém é criança. Todo mundo aqui já viu muitas ondas indo e vindo, já passou por hypes, por disrupções diversas. Não é o meu primeiro hype. Não é meu primeiro hype. This ain't my first hype. Não cheguei no hype ontem. Mas o que vocês acham que tem de diferente acontecendo nesse momento? O que justifica, por exemplo, essa percepção das pessoas no South by Southwest? Antes de responder, eu queria dizer que para provar que eu não sou inteligência artificial, eu vou tossir muitas vezes no episódio de hoje. Você tá doente? Quero ver. Um mês, sei lá. Tá. Mas enfim, é isso aí. Inclusive, vou abrir agora. Pronto, olha, uma pessoa de verdade. Eu gosto, eu acho que uma pessoa, a gente vai provar que você é uma pessoa de verdade, Cris. Humanizado. Ó, queria dizer que, da perspectiva de quem estava por lá, e eu fui como ouvinte, queria realmente entender o que estava rolando, como ia ser. E foi muito legal. Assim, primeiro que da vibe Design My First Rodeo, esse não é o meu primeiro evento de inovação. E em todo santo evento de inovação faz pelo menos 3 anos, a gente tá ouvindo o quê? Sobre IA. A gente é insuportável. Você já olha e fala... E assim, de, sei lá, mais de 40 talks que tiveram lá, com certeza a IA tava ali em mais de 80% dos nomes, assim. Eu acho que eu contei mais de 30 talks que falavam especificamente sobre IA, e os que não falavam durante o papo, assim. Então, assim, IA estava por todos os lados. Você ia pro corredor tomar um café e as pessoas estavam falando de IA. Tipo... até na... Real 2C, que eu fui, inclusive peguei um vírus novo lá para renovar minha tosse, que não era um evento de inovação, né? Era um evento de audiovisual, tinha diretores de cinema, produtores, tal, falando. É isso, é o assunto. Mas é que é um aspecto crucial, é esse, né? O tanto que a IA, enfim, esse momento chegou, o tanto que a IA tá... Vou usar um termo que eu odeio, disruptando o mercado artificial. O mercado audiovisual, desculpa. O que aconteceu de 2 semanas pra cá, enfim, como é que foi a moça do Maiô? Marisa Maiô. A gente vai falar sobre isso. Eu estou alucinada por Marisa Maiô. Inteligências artificiais criando programas de auditório, enfim, pra quê? Você que é do cinema... Pra que manter uma equipe ali de centenas de pessoas? Peraí, que eu quero, acho que isso entrar mais a fundo, mas eu vou trazer um ponto falando nessa linha. Inclusive, o South by, historicamente, um evento muito mais voltado para criativos do que para tecnologia. O povo da tecnologia foi entrando ali, né? E ele é um evento de música no começo. Ele começou né? ali, E teve ali um viés muito grande falando sobre criatividade também, acho que desse olhar de... E foi engraçado porque os talks voltados pra criatividade era tipo, não tenham medo de IA, gente. Tipo, IA não vai roubar seu trabalho, assim, uma energia muito tipo, calma galera, dá pra gente viver juntos. E eu acho que Marisa Maiô é um bom exemplo de dar pra viver juntos. Mas o ponto pra mim é que é isso, tá muito claro que é um hiperhype. Inclusive o CEO do Google DeepMind, que é um cara que... Ganhador do Prêmio Nobel. Ganhador do Prêmio Nobel de Química, por conta ali de ter começado um pioneiro nesse universo. Ele falava de IA em 2017, quando ninguém acreditava que ia ser verdade ou não. Ele falou, das palavras dele, que isso é um hiperhype. Ele falou, estamos vivendo sim um hiperhype, mas não dá pra ainda tangibilizar o tamanho do impacto que vai ter IA. E eu achei muito legal o olhar dele, e aí é curioso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, porque ele tá usando IA pra quebrar as partículas da proteína, pra ajudar a entender melhor. Então, assim, é isso. A gente vai ver usos de IA em medicina, farmacêutica, vai ser uma loucura. Vão surgir várias coisas que não é só você perguntando pro ChatGPT que roupa você usa hoje ou como você responde seu chefe. Então, muitas coisas vêm por aí que a gente não tá conseguindo nem ter ideia ainda do tamanho. Outro dia eu vi um personal na academia e ele tava discutindo
conversando com a aluna dele, falou assim, mas, por exemplo, eu posso pedir pro ChatGPT montar... E é isso que me fode, assim. As pessoas, elas acham que, assim, o uso de IA pra... Sei lá, a maioria das pessoas hoje em dia, assim, cara, eu pergunto isso pro ChatGPT e ele me responde, sabe? E aí ela tava falando assim, mas eu posso pedir pro ChatGPT montar uma série de coisas. Aí ele virou e falou assim, você pode. Ele virou e falou assim, se você estiver fazendo errado, quem que vai te falar? Sim. Hoje essa resposta não é o ChatGPT, pode ser lá, né? Mas é isso, assim, se você se machucar, a culpa é de quem? Sabe? Tipo, porque você tá executando o exercício errado e tal, não sei o que. Então, eu não sou, imagina, não sou aqui, não, tem que, isso é coisa do demônio. Não é isso, cara. Eu só acho que é isso, é um hiper hype. A galera tá... eu acho que eu tô muito mais interessado, por exemplo, como isso vai ser aplicado na medicina. Como isso vai ajudar a resolver problemas que a medicina hoje ainda não tem resposta. Como isso vai ser aplicado... na tecnologia que manda a gente pra Marte, que pode mandar, entendeu? Do que o ChatGPT em si, assim, sabe? Não, mas eu acho importante essa pergunta da Gaede. É hype, não é? Tal. E eu fiz a brincadeira, não é meu primeiro hype. Eu sempre fui o cara chato, anti-hype. E pra mim, o exemplo supremo, meu exemplo favorito é o Clubhouse. Nossa, lembra disso? Eu nem O lembrava Clubhouse disso. ia mudar o mundo, galera. Todo mundo mudando suas estratégias de comunicação. Isso, o Clubhouse Durou era... semanas. E eu assim, sério, e por obra do destino, o Clubhouse quando começou só tinha para iPhone, eu usava Android, então eu literalmente não podia usar. Eu vivi Quando esse já drama pra também. Android já não tinha mais Eu vivi esse drama. drama também, Eu vivi né? esse Mas drama. posso falar? Uma que Androiders. eu vi a conferência e eu fiquei alucinado e eu achei que ia ser foda. Google Wave. Google Wave, então. Que Ia é acabar Google com o Wave? Gmail, assim, acabar com... Mas esse é o sonho. O cara do DeepMind, ele fala, meu sonho é acabar com o e-mail um dia, olha, vem aí. cara, Não pode, não, que aqui deixa eu ver o negócio. O Google Por enquanto Wave- eu tô numa zona O segura. Google Wave, cara, nada mais é do que um WhatsApp, tipo... Era um meio um mensageiro, Google Docs, só que enquanto eu tava escrevendo, você podia editar o que eu tava... Cara, era isso, Eu acho que com assim, IA vai era- ficar bem mais fácil da gente chegar perto desse assistente. É, Que vai ser realmente um assistente. Um assistente. Então um a galera, assistente. a cada, sei lá, 6 meses, aparece um negócio que vai, que não é... E aí tem de NFT a Clubhouse, assim, não, NFT, Nossa, blockchain. NFT. E aí eu Blockchain, olho gente. assim, eu olho, tá, não, legal, blockchain, eu entendo o raciocínio, legal, mas até então ele só está resolvendo problemas que ninguém tem. Você vai poder comprar uma casa, tá, já tem cartório, não, longe de me defender cartório, enfim. Então eu já vivi muitos hypes. Tudo isso, uma volta para dizer assim, quando lançou o ChatGPT, e até um pouco antes, que era o GPT-2 ou 3, quando lançou esse subtipo de inteligência artificial que hoje a gente chama de generativa, que gera texto, imagem, vídeo. Quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu não me sinto empolgado com uma nova tecnologia desse jeito desde a internet. Assim. E isso é uma mudança gigante no mundo, chama de revolução industrial, uma revolução, no mínimo, tão importante quanto a internet, há quem diga tão importante quanto a prensa de Gutenberg, porque muda... a estrutura da sociedade, muda, por exemplo, uma coisa que a prensa mudou o prelo de Gutenberg era a quantidade de coisas. Eu consigo imprimir, em vez de ficar um monge lá um mês copiando, eu imprimo, sei lá, 1000 cópias num dia. Então a inteligência artificial, independente, é criativo, não é, que ela atua nessa escala. Além disso, comparando com a imprensa de Gutenberg, além de serem dois modelos de produção, Isso. são também, tem um impacto muito grande na mídia, né? Então, assim, tem escalas. gente, dito tudo isso que eu falei também, tem mesmo eu achando que não é hype, tem gente que estica e transforma num hype que não é. Não, todos os empregos, aí que você estava falando, até 2030, todos os empregos acabaram, e não sei o que, não acho. The Inclusive, drama. tem um cara que eu sigo, e que eu vou esquecer o nome dele agora, e eu vou precisar olhar aqui no telefone, que ele está lá no querido Substack. É o Gary Marcus. Não sei quem é. Lembrei aqui. O Gary Marcus, ele é das antigas, pesquisador, não sei o que, sei lá. E eu gosto do Gary Marcus porque ele é o famoso cara que eu não necessariamente concordo com tudo que ele fala, mas ele dá uma real assim. E a grande bandeira do Gary Marcus é que nunca chegaremos na tal da inteligência artificial geral, uma inteligência artificial que é tal da mais AGI, que é mais inteligente que os humanos, nunca chegaremos no caminho que a gente está hoje. Vai bater num teto que não vai conseguir passar.
E ele é muito cara anti-hype, de tipo, ele pega o post do Sam Altman da OpenAI falando sei lá o quê, e ele destrincha, ele fala, não. Então eu gosto dele porque ele é o cara que dá aquela calibrada e fala, menos, galera. Dito isso... Ele traz pro chão. Ele traz pro chão. Tem, assim, eu uso todo dia, não tirem o ChatGPT nem o Claude de mim, assim, existem Acho que eu não usos... sei mais trabalhar se fizesse isso acontecer. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão usando. Mas uma das coisas que eu acho que a gente vai acabar passando aqui é expectativa e realidade. Assim, tem uma galera que espera certas coisas da inteligência artificial que talvez nunca aconteça, e tem uma galera no chão de fábrica que usa tipo Photoshop e show. Já tá rolando. Que coisas? Que coisas? Resumir texto. Não. Que coisas as pessoas esperam que vai te substituir? Principalmente o grupo de pessoas que eu carinhosamente chamo de patrões, os C-levels, os donos, os empreendedores e tal, eles acham que vai existir uma eliminação da coisa que eles mais odeiam no mundo, que é funcionário. Gente. Pobre. Eu vou automatizar, do mesmo jeito que a fábrica lá da montadora roubou 90%, e mesmo assim não é 100%, qualquer trabalho intelectual, escritório de advocacia, de contador, agência de publicidade, enfim, qualquer trabalho do conhecimento, trabalho de colarinho branco, trabalho com a cabeça, vai ser automatizado e eu vou conseguir finalmente ter uma empresa sem seres humanos, só eu dono, eu vou apertar um botão. Então, um exemplo básico idiota. Eu vou substituir o atendimento ao consumidor com inteligência artificial. Eu vou treinar uma máquina, eu vou apertar um botão e ela vai lidar com todos os meus consumidores. Já acontece, é bem frustrante. Então, isso é frustrante. Mas precisa em algum momento chegar numa pessoa. Tem informação errada. Hoje eu estava vendo um link lá, eu estava procurando uns links. Mas é bem frustrante agora. Como vai ser daqui 10 anos? 5? Achei um padre que era tipo o helpdesk da igreja, fizeram um padre de inteligência artificial, e ele falou alguma coisa do tipo, não, se não batizar o bebê, tudo bem, não sei o quê. Ele foi excomungado digitalmente, enfim. Então, assim, dá para fazer um monte de coisa. Por exemplo, o meu barbeiro tem um robozinho de inteligência artificial que confirma, ele me lembra, confirmado amanhã que você agendou. Isso é tudo. Legal, funciona. Burocra. Na hora que eu falo, não, porque eu preciso levar meu papagaio no jiu-jitsu, ele fala, opa, vou passar você para um ser humano. Mas existe um desejo, uma esperança de que o robozinho vai virar e falar, dá um abraço no seu papagaio, vamos marcar aqui. E essa é a eliminação total. Então, de que você vai pegar um processo de trabalho inteiro, vai digitalizar aquele processo inteiro e vai ligar uma inteligência artificial na outra e vai ter resultados do lado de lá. Que são os tais dos agentes de IA, Mas aí também não é só inteligência artificial, né? Todas as tecnologias, de alguma forma... Não, todas não, mas assim, muitas tecnologias, de alguma forma, elas, indiretamente, um dos objetivos é simplificar o trabalho para que menos pessoas precisem... Eu acho que diretamente... E na linha de falando de revolução... Ele estava lembrando, sou formado em Direito. Então, por exemplo, estava pensando na figura de um estagiário num escritório de advocacia. O que faz um estagiário? Bom, Burocra. Quando eu entrei na faculdade de Direito em 2001. O que fazia um estagiário? Cara, ele ia no fórum conferir os processos. Na época tinha um scanner de mão. Porque antes o cara tinha que copiar na mão. Tipo, o processo para levar lá, para saber se tinha tido alguma movimentação. Então, assim, ele ia lá no fórum, ele olhava a coisa. O que mais que ele faz? Ele faz pesquisa em doutrina, etc e tal. O que mais que ele faz? Ele faz a primeira versão de documentos mais simples, como procurações, etc. Ou ele pega um documento que o advogado fez e revisa para ver se a pontuação estava correta. Então, por exemplo, dessas coisas todas que eu falei, hoje, os processos estão todos digitalizados, então você não precisa mais ir ao fórum para conferir. Pesquisa, beleza, eu acho que você precisa ter um ser humano fazendo isso, mas revisar documento ou redigir a primeira versão de um documento simples, hoje você já tem inteligências artificiais que conseguem fazer isso para você, né? Então assim, você já, dessas 4, eu falei só 4 coisas, tem mais, mas assim, o ponto é, dessas 4, 2 tecnologias eliminaram 3, então sobrou uma, né? Aí o escritório olha e fala assim, cara, antes eu tinha 5 estagiários, agora eu preciso de 1, sacou? Isso vai acontecer, mas pensa, eu acho que eu gosto muito da visão de revolução industrial, porque eu acho que o fantasma da IA está para o robô da montadora que vai substituir um monte de trabalho manual. Cara, pensa no tanto de gente que se machucava fazendo uns trabalhos manuais muito loucos, e assim, tudo bem, essas pessoas vão ter que se ressignificar, entender como elas vão trabalhar a partir de agora? Sim, vão. Mas pensa pelo lado positivo, a gente não vai fazer burocra. Todo mundo foi estagiário e odiava fazer o trabalho da burocra, gente. Eu não discordo, mas só para reforçar o que eu falei agora há pouco, o sonho, pegando o exemplo do advogado, o sonho meu, que contrato escritório de advocacia
e dos Silicon Valley Boys, startupeiros, Tech Bros, é de que eu não vou mais precisar contratar advogado para revisar o meu contrato, a minuta lá que você está fazendo. Alguma inteligência artificial vai fazer eu isso. vou assinar o... Eu ainda acho que em algum fim isso. você vai ter que ter um check. Porque é isso. Hoje a gente já vê o uso de inteligência artificial numa porrada de coisa, mas quando dá uma merda, porque quando tem um flag que ele fala, isso aqui tá errado, ainda vai ter alguma pessoa que vai bater o olho e falar, tá mesmo, foi alucinação. Porque a alucinação não é uma alucinação, não é um erro pontual. A alucinação faz parte do como funciona uma inteligência artificial. Ela vai pegar informações de @Deus, então alucinações vão acontecer. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal que eu internalizei e falei, olha que interessante, então, realmente alucinações vão existir. Eu concordo com você, mas os caras que o Gary Marcus zoa, o Sam Altman... O Dennis Hamabis, eu gosto dele, sou fã. Mas enfim, eles falam assim, não, é mais tecnologia. Eu preciso de mais processador, eu preciso de mais energia nuclear, não sei o quê. E aí no GPT-7 não vai ter mais, porque eu preciso de mais dados. Gente, me deem dados, eu preciso piratear todos os livros do mundo para ler tudo e acabar a alucinação. E o Gary Marcus, eu tendo a concordar com o Gary Marcus, acho que não necessariamente, não vai ter. Mas aonde eu quero chegar ainda no exemplo do advogado o Gui fala, você é estagiário. O ponto final da carreira do advogado é ser sócio do escritório. Para você ser sócio, você tem que começar estagiário, tem que ir no fórum, tem que revisar a pontuação, aí você passa a fazer outra coisa, passa a escrever o contrato que o estagiário vai revisar. Existe uma linha de conhecimento, maturidade e prática para você chegar ao nível do cara que só fala assim, a estratégia jurídica que adotaremos nesse job aqui é essa. Na hora que a IA vai tirando o que está no meio, é o que? Você se formou e você já vira sócio? Isso não está respondido. Isso vai ter que você vai ter que buscar uma outra carreira. Provavelmente vai ter que chegar numa outra carreira, num outro lugar, porque talvez advogados sejam robôs digitais. Eu acho que advogados ainda vão existir. O lance é que a gente vai ter que repensar o que é a jornada de uma carreira, sabe? Sim. Na linha do quando começou a internet, gente, eu lembro quando, sei lá, eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos de escola usando fontes da internet. Cara, as pessoas, mas você vai usar não a enciclopédia? Meu Deus do céu! Então é isso, assim, a gente vai ter que repensar o que é o aprendizado, ou o que é como a gente ganha aí experiência, porque eu acho que o ponto é, na evolução de uma carreira, a gente vai acumulando, o perrengue é importante porque você vai acumulando experiência para eventualmente chegar lá. Talvez esse aprendizado inicial, ele seja acelerado, porque com o uso de ferramentas de IA, você já não precisa fazer umas burocrata. Mas usando outro exemplo de disrupção tecnológica que também não teve um bom final, por exemplo, quando a gente começou a migrar das mídias físicas para as mídias digitais, o pessoal parou já não comprava mais vinil, começou a parar de comprar CD, porque agora todo mundo usa MP3 e daí depois isso virou o streaming. É muito legal que a gente possa ouvir um monte de músicas no Spotify ou no YouTube, onde quer que você prefira. Isso não foi bom para o mercado musical em absolutamente nenhum aspecto. A gente tem hoje em dia artistas com capacidade de fazer shows absolutamente gigantescos, Taylor Swift, Beyoncé, um monte de gente. Isso sempre existiu, a gente sempre teve concertos enormes, então não exatamente mudou. Mas tirando esses que têm uma capacidade muito grande de mobilização e levar as pessoas para o espaço físico, as outras pessoas que fazem música se fuderam muito, porque elas não têm mais o que vender e elas ganham literalmente centavos de plataformas. No caso, uma plataforma importa. Então, é uma centralização de poder que eu acho que conversa com o que você estava falando, que é um aspecto muito grave disso tudo. Porque quem vai estar decidindo o que vai acontecer com esses que seriam os estagiários de direito? Meia dúzia de caras. Mas que não estão muito. Eu discordo aí, um pouco do seu ponto, galera. principalmente com relação à música. Assim, sim, tem um monte de gente que ganha centavos. Mas essas pessoas antes, elas não estariam ganhando absolutamente nada. Porque quem decidia. Quem decidia. CDzinho na porta do bar lá. Porque não, isso, não quem decidia que ia ser uma gravadora era meia dúzia de fulano que vinha da voz da minha cabeça. Eu acho que é isso. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a ascensão do K-pop, que eu acho que é uma coisa que não aconteceria se não fosse internet. Porque o mundo sempre foi centralizado Europa, depois Estados Unidos. Mas não aconteceria em nível mundial, né? Não aconteceria em nível mundial, seria bem local. localizado. Mas não tô falando que a internet foi ruim pra música de forma alguma. Mas que não era aquela coisa, meu Deus. O modelo Deus. de negócio é que música. Uma plataforma se tornou detentora
do lugar onde todo mundo vai ouvir música. E essa plataforma não beneficia quem está, de fato, criando música. E aí eu acho que é o lance capitalismo, né? Que é mais difícil. Porque é isso, você acaba centralizando. Isso é um ponto muito curioso, tá? Curiosamente, assim, você vê... Eu não fui pro South by Southwest em Austin, mas a galera voltou muito deprimida, meio na bad, porque... Ah, meu Deus, o que será de nós? E eu achei que na linha... Olha só, o evento foi na Europa... As conversas eram muito mais pé no chão. Não era tipo, tudo que AI pode fazer, olha que incrível. Cara, era uma coisa muito pé no chão. Isso aqui é legal, isso aqui a gente precisa ficar com cuidado. Vamos tomar cuidado. E eu tava falando com um britânico lá, e ele falou, e aí, eles falaram guardrails, eles falaram sobre regulação. É isso, assim, é muito britânico. Tipo, a gente precisa regular, não, a gente precisa tomar cuidado, vamos. Uma coisa bem europeia. Uhum. E pra mim é isso, assim, as pessoas hoje estão muito preocupadas com quem vai chegar primeiro em AGI. AGI é isso, a inteligência artificial que teoricamente pensa como as pessoas. Teve uma piada maravilhosa que eu achei que você ia amar na hora, que eu acho que foi o cara que liderava a frente de AI no governo do Obama e do Biden. E aí, as pessoas, e aí, o que você tá achando? O povo tava aqui, ó, torcendo pra rolar o quê? Uma cutucada no Trump. Era tipo, cadê a cutucada que você vai dar, galera? E o povo, e as pessoas ali meio tentando segurar. Mas ele falou assim, é ótimo, assim, eu tô achando muito curioso os movimentos que a gente tá tendo lá nos Estados Unidos, porque as pessoas estão querendo chegar no AGI, né? A máquina pensando como humano. Nada melhor do que ter humanos que pensam menos pra máquina chegar mais rápido. Eu falei, baixamos a régua do que é pensar como um humano, pronto, as máquinas chegam rapidinho. Mas eu gosto dessa discussão porque eu quero, não sei se concordar ou trocar com o que o Gui falou, assim. Eu acho que a razão de existir da tecnologia é eliminar postos de trabalho, assim. Sim. Você levantar coisas, alavanca, é para você levantar um peso. Antes eram 10 caras para levantar, agora um cara levanta, assim. É o fluxo natural do rio da tecnologia. A tecnologia existe para fazer isso. Então a discussão não é, a discussão que deveria estar acontecendo não é, é criativo, não é criativo, é inteligente, não é inteligente. É isso, assim, cara... Olha o que aconteceu com a música, olha o que aconteceu com a imprensa, olha o que aconteceu com os agricultores. Tem uma outra discussão que deveria ter tanta importância quanto, que é a discussão social. Isso. O que fazemos se eventualmente chegarmos no momento em que a tecnologia resolve 95% dos problemas da humanidade e não temos trabalho para todas as pessoas? Até porque, sei lá, 5, 10 anos atrás... Porque assim, você fala assim, isso nunca vai acontecer. Cara, a gente tá vendo coisas acontecerem hoje que, sei lá, 10 anos atrás a gente achava que não ia acontecer. A gente tá vendo coisas acontecendo em tempo real, enquanto estamos gravando esse episódio, que ano passado eu achei que não ia rolar. E 5, 10 anos atrás, quando você falava assim, sei lá, eu tenho uma profissão que agora foi automatizada, porque sem inteligência artificial, tem agora um aplicativo que faz o que eu fazia. A resposta tradicional era, não, você tem que estudar programação, porque alguém precisa programar e tem uma parte que essa conta não fecha, que é um funil. Escritores virando redatores de prompt. Isso. E agora, os programadores estão sendo substituídos pela inteligência artificial. É bom, não é bom? Beleza, é outra discussão. Mas assim, está encurtando. Estava 100 anos atrás, 80% das pessoas que moravam no Brasil trabalhavam na agricultura. Acho que esse número agora, eu não sei, 20%, 10%. Vai para a cidade, aí você tem favelização, aí você precisa retreinar essas pessoas. Beleza, aí você vai. Não, beleza, agora eu não trabalho mais na terra, eu trabalho na fábrica. Não, a fábrica também entrou robô. Então você é gerente da fábrica, você é programador da fábrica. E aí a tecnologia vai substituindo e tá acabando, entendeu? Tá acabando. E é por isso que alguns países discutem com afinco a questão da renda básica universal. Assim. Porque é uma discussão que, querendo não, tá atrelada uma coisa na outra. Porque, sei lá, se a tecnologia vai avançar tanto assim... E aí, gente, assim, as pessoas não vão simplesmente desaparecer. Espero, né? E o que a gente faz com essas pessoas? E a gente tem cada vez mais pessoas. O lance é vagas de trabalho e novas carreiras e oportunidades estão sendo dadas para essas novas pessoas, para que elas possam continuar atuantes de alguma forma. Eu sou uma pessoa pessimista, acho que não. Eu tô me sentindo uma otimista Vale do Silício nesse momento. Porque assim, entendo, e eu acho que é uma preocupação muito válida, mas ao mesmo tempo acho que a gente é criativo o suficiente para ver, sei lá... Quando eu comecei minha carreira como jornalista, eu não enxergava creator ou criador de conteúdo como uma carreira possível. E hoje as pessoas já começam sua vida falando, vou ser criador de conteúdo. Então, naturalmente, coisas acontecem. Eu acho isso péssimo. Papo reto, assim, a pessoa começa a vida, vou ser criador de conteúdo. Não, porque assim, cara, a gente trabalha com conteúdo. Eu adoro criação de conteúdo. O problema é que muitas pessoas, elas têm que ser o que elas são
plus criador de conteúdo. Isso. Porque não importa o quão bom você seja no seu trabalho, se você não criar conteúdo, você corre o risco de não se dar bem, assim. Tipo, eu não coloco essa fé toda na humanidade, não. Papo reto. Além disso, criadores de não. conteúdo também estão sendo rapidamente substituídos por criadores de conteúdo que não ficam doentes, não Falamos dão aí de Marisa Monte. Queria dizer que eu tava bonitos. Eu tava numa reunião hoje falando justamente sobre o ponto dos desenvolvedores. Um cliente nosso, na Bit, eles estão agora investindo muito fortemente na contratação de engenheiros AI native. O que isso significa? Isso significa que a pessoa não vai ficar lá codando 50 horas para construir uma coisa, mas que vai ser uma pessoa que vai ter uma capacidade muito grande de criar ali uma linha e um raciocínio e guiar hoje as ferramentas que a gente tem de IA para construir. Então, sim, imagino que vão ser empresas que não vão crescer como a gente via antes, sei lá, empresas de mais de 1.000 pessoas, com muitos desenvolvedores, vão ser bem menos desenvolvedores, mas eu acho que as mudanças já estão acontecendo, elas já existem. Não, que estão acontecendo, você não está sob discussão. Eu tinha uma empresa de 1.000 pessoas. Adotei todas essas tecnologias. Agora minha empresa só tem 50 pessoas. O que essas 950 vão fazer? Essa que é a pergunta. Eu acho que é o que todo mundo ali tá assustado. Teve uma hora que alguém falou assim, quem aqui acha que vai perder emprego pra AI? E um número bizarro de pessoas levantou a mão. E eu fiquei, gente, vocês juram que vocês diminuem tanto a capacidade de vocês? Porque eu olho pra AI e falo, Mara, acho que me ajuda pra caramba, mas no fim das contas, de tomar uma decisão de vamos divulgar isso ou não vamos divulgar, é assim que eu vou falar o outro... Eu ainda confio muito mais na minha experiência do que no IA me mandando faça ou não faça. Mas eu concordo com a sua afirmação, mas não é assim que funciona. O cara que te contrata, ele vai olhar e ele pode até dizer assim, não, a da Cata é muito melhor, mas 77% esse aqui custa melhor. 1/5 do preço. Eu assinei aqui o Cata as a Service, a Bit, sabe? E aí outra, e hoje essa afirmação vale. Daqui 5 anos ela vale? Cara, daqui 10 ela vale? Entendeu? É isso, porque as coisas estão evoluindo com uma velocidade que a gente não tem como garantir que... Beleza, hoje eu acho que o que a gente faz tem valor. Hoje eu não me sinto capaz de ser substituído por uma inteligência artificial, mas daqui 5 anos eu não sei. Mas a pessoa que contrata, o tomador de decisão... Ele vai virar e falar assim, não, legal, a galera da Ampere é super legal, faz uns podcast show, produz, isso aqui, isso aqui lá, mas sabe o que é? Eu não tenho esse dinheiro, então... Esse aplicativo aqui tá fazendo super Mas bem. sabe que eu sou muito fã de quando alguém fala assim, não tenho esse dinheiro, vou fazer aqui internamente. Adoro. Um cara chegou... Deixa eu fazer meu podcast aqui, adoro. Vai lá, depois me conta como foi. Mas é isso, assim, teve um cara uma vez que chegou pra mim e falou assim, mas eu queria fazer um press release. Aí eu falei, bacana, tipo, a gente tem essa construção, pra gente eventualmente chegar no press release e a gente vai fazer a divulgação. Não, mas eu queria só o press release. Custava, sei lá, X dinheiros. Não, eu queria fazer só o press release. Quanto custa? X dinheiros. Porque, tipo, não existe fazer um press release sem pensar toda a lógica antes. Hoje em dia, talvez o cara que quer só construir o press release e acha que o meu trabalho é só isso, ele vai chegar pro IA e falar, faz o press release, fala, sucesso, mas, vai lá. Eu queria falar, eu não sou pessimista, eu sou otimista de plantão da Ampere. O Cris é prova. Eu só acho que existem discussões que precisam ser tidas junto com a discussão da tecnologia. Assim. A tecnologia é o espelhinho que os caras da Guiana Brasileira trouxeram quando chegaram aqui e mostraram pros indígenas, sacou? Mas eles estavam fazendo uma pá de coisa por trás que ninguém tava olhando. E é isso, sacou? Vocês assistiram Mountain Head da HBO? Eu não vi ainda. Eu já passo raiva lendo o noticiário, não preciso ver. Eu também. Sabe que às vezes eu escolho quais séries ou filmes eu quero ver baseado em... Eu já tenho que lidar com isso tanto no meu dia a dia. Então, Mountain Head é esse filme novo da HBO, um filme relativamente curto, estreou agora, tá fazendo algumas semanas, do mesmo criador do Succession, e assim, você acha que pelo ser o mesmo cara do Succession, de novo na HBO, não sei o quê, porra, vai ser brilhante, porque ele pega um assunto absolutamente urgente, que são 4 tech bros de experiências e enfim, valores diferentes, que estão passando o fim de semana juntos numa casa nas montanhas nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que parece que eles fazem todo ano, não sei o quê. E daí começa a rolar que um deles, o mais poderoso deles, o mais bilionário dos bilionários, acabou de lançar uma inteligência artificial super poderosa que cria vídeos super realistas que estão sendo usados no mundo inteiro para causar todo tipo de conflitos nas ruas. E tem o outro, o antagonista dele, que também tem uma inteligência artificial que é capaz de
identificar inteligência artificial, que é uma coisa que eu espero que exista aí fora. Não quero e ser aí tem as dinâmicas notícias ali entre eles, de o que fazer, o que não fazer. O mundo tá lá fora pegando fogo e eles estão ali na mesa, na sala, falando as platitudes mais absurdas e completamente desconectadas da realidade. Infelizmente, você acha que isso é ficção. Exato. Isso. Deixa eu contar pra vocês. Mas daí amarra com uma coisa... Não é bom o filme. O filme é bem mais ou menos. Tá. Apesar de ter um casting muito bom, apesar de ser escrito muito por um bom, cara... né? Então, mas é exatamente por isso. Porque ele foi concebido, escrito, criado, filmado, editado... No meio do furacão. Muito rápido. Porque ele não faria tanto sentido há um ano atrás. Ele seria ficção científica pura e simplesmente. E daqui a um ano já mudou tudo. Ano que vem a gente não sabe mais o que ele é. Então, ele tinha que sair agora. Mas você sabe que essa foi a minha sensação saindo do South by Southwest? As pessoas queriam... Otimista? Você não otimista. Mas, tipo, você sai de um negócio assim e todo mundo fala, e aí, o que você achou? Hot takes. O que aconteceu? Cara, você precisa de tempo pra digerir essas coisas, essa é uma sabe? discussão que a gente tem no jornalismo há muito tempo, né? Como é que a gente vai fazer com o jornalismo que precisa ser tão rápido, tão urgente, ele precisa dar conta do agora, sem o trabalho humano do ser pensante atrás, falando, não, pera, mas... O que isso significa? Deixa eu juntar isso daqui com esse daqui. Com outras coisas. Entender como são coisas que demoram tempo. E é isso, se você perde o timing, você perde muito do... Porque é isso, parte legal acho que do PR que rolou em volta desse filme foi justamente o momento. Gente, o Google acabou de lançar a ferramenta que faz vídeos extremamente bem. É assustador, assim. Com um prompt simples, você consegue um resultado absurdo. E aí, falando, né? Com os personagens falando no vídeo, que era uma coisa que até então não existia. Você fazia separado e depois juntava. Então, tudo muito impressionante, assim, o timing. Aí agora a gente pode finalmente entrar no assunto que eu queria falar desde o começo. E eu tava segurando, gente, não falei com o Guilherme antes, porque eu queria muito ouvir a visão de alguém que trabalhou aí no universo audiovisual há muitos anos já. E, cara, o que você acha desses fenômenos, tipo Marisa Mayô, essas ferramentas? Cara, então, assim, o Marisa Mayô eu tive que ver, né? Porque tava todo mundo falando... Não, essa semana, assim, todo mundo falando. Bom, primeiro que, quando eu comecei a ver as pessoas comentando, eu achava que era uma pessoa. Sim. Porque eu só tinha visto foto, eu não tinha parado pra ver. Aí depois que eu fui entender que o burburinho era porque era um programa de auditório gerado por inteligência artificial. Cara, assim, eu acho que a gente ainda tá num estágio, ainda não vai substituir o olho, o olhar humano, assim, ainda não tá. Mas eu acho que... mas você daqui tá a num pouco... caminho. Mas o que você chama de olhar humano? Cara, eu acho que tem de quem tá dirigindo? Janela da alma. Eu acho que assim, por exemplo, porque se você consegue fazer um programa de auditório, muito possivelmente você consegue fazer... Muito possivelmente não, você consegue fazer um filme, você consegue fazer uma série, se você quiser. Eu ainda acho que ainda falta... Sei lá, cara, sabe assim, o lance o Azul, quando ele faz o plano do capacete do Senna, tipo, mexendo e tal, não sei o quê. Isso foi uma ideia que o cara teve ali na hora, que ainda... Vai chegar, mas ainda não tá lá. Mas é porque o que você tá falando é que a criatividade humana, que é o que de fato nos torna humanos, talvez seja isso que não seja... É o lance do gut feeling ali, da coisa do instinto, olha isso aqui, assim, eu fui criar ver, emoção. E aí, então, eu vi algumas coisas dessa Marisa Mayô, e eu fui ver assim, porra, preciso ver isso. Eu não fui ver porque tava todo mundo... Eu fui ver. Eu achei sem graça, mas não é sem graça assim, isso é uma bosta, isso não presta. Eu só achei sem graça, tipo... Eu achei super sem graça, obrigada. Sério, gente? Eu achei maravilhoso. Gente, eu sou cronicamente online. E o roteiro foi escrito por um humano, de novo, eu não tô falando que não é sem graça assim, isso não é isso. Eu olhei, cara, não pegou em mim, mas aí você reconhece que, porra, alguém escreve... Como é que chama o cara? É Raoni. E tal, e assim, tem mérito, claro que tem. E você sabe uma coisa que eu acho que foi muito válida aqui? Só não é o tipo de humor que me pega, Não, isso. Tudo bem, entendi super. Eu acho que a coisa mais legal foi ver o quão importante é a criatividade do humano pra fazer a ferramenta dar certo. Porque é o que você falou, se não fosse um cara muito ninja, que tem umas ótimas referências de falar, vou zoar Márcia Goldsmith, Sônia Abrão, esse formato que a gente tem aí de programa de auditório. E o nome é muito bom, Marisa Mayô é bom. Mano, é maravilhoso. A ideia, ela tá de
Maior no E eu palco acho que tem uma coisa curiosa, que ele brinca com a alucinação. Tipo, ele já leva em consideração que a ferramenta é falha. Então, assim, talvez uma coisa dessa... Eu acho que um ponto muito válido uma coisa dessas é maravilhoso, tremendo, demorando pra responder. Porque também é uma coisa que acontece no ao vivo, assim, é muito legal. Eu acho que ele pega todas as coisas que vão dar merda. Tem uma hora que a Márcia tá falando, a Marisa tá falando, e aí a menina que ela tá entrevistando tá chorando, aí a menina age como se fosse a Márcia, então tem uma alucinação muito clara ali. E eu acho que isso fica engraçado justamente porque a gente sabe que é AI risos. Não é que a gente tá querendo se levar a sério. E tiveram umas influenciadoras uma época. Lembra que tinha uma influenciadora que fez um puta sucesso uns 2, 3 anos atrás? Acho que em 2018 ela meio que começou. Foi uma influenciadora no Instagram que era uma influenciadora de IA. E aí começou esse grande burburinho de influenciadores, de e não colou. Porque eu acho que era uma coisa que tentava se passar por real, sabe? E aí pegava um pouco. E a Marisa eu acho maravilhoso porque tem essa pegada, tipo, sou IA, claramente de Lulo, assim. É uma coisa, tipo, não existe, isso nunca vai ser de verdade. Estou fazendo peripécias porque não existo. É que eu acho que por um bom tempo a gente não vai estar no ponto de fazer a série do Senna com inteligência artificial em vez de atores, diretores de fotografia, ou roteiristas e tal. É que o campo de batalha no momento, e é importante, e Marisa Mayer Marisa Mayer é um artista pirando, com o pincel, com o Photoshop, com o The Sims que ele usava antes para contar as histórias dele. Mas essa semana, ou semana passada, quando a gente está gravando, então pouco importa, a Amazon lançou uma ferramenta onde o lojista pode fazer vídeos com os produtos. Então, cara, isso eu vi, é bizarro. Eu vi um moleque que ele tava mostrando como ele faz um vídeo, ele tem uma marca de camiseta, e ele fez um vídeo de um cara pulando de paraquedas no Rio de Janeiro sem paraquedas, com a camiseta dele. Então, é um vídeo de um cara caindo, a camiseta dele atrás, tipo, parece que o cara pulou de um avião sem nada. E, cara, se passasse na coisa, você passa batido então, e fala, é real. É o canguru do avião. Esse cara ainda teve a ideia de que vai ser um salto de paraquedas, sem paraquedas. Tem uma criativa. Mas tem a base da pirâmide que é esse relógio, compra esse relógio, que esse relógio acende a luzinha. Fim. Isso muda muito mais o mercado, até o conceito de verdade, o que não é verdade, porque é isso, ele não vai... Será que ele vai reproduzir o relógio certinho? Será que a foto do produto, o vídeo... É essa história que eu falo da quantidade. Então ele vai gerar uma quantidade de vídeos absurda, com biotipos de pessoas diferentes, com cenários diferentes. É aí que está a grande mudança. E onde eu quero chegar é tipo assim... Talvez a tecnologia nunca consiga fazer a série do Senna apertando um botão ou dando muito ou pouco trabalho. Mas uma coisa burocrinha ali. Então, e aí mas tem toda uma camada que já está rolando. Eu não sei se a série do Senna feita por inteligência artificial geraria tanto interesse também, assim. Eu fico me perguntando O que faria ela gerar interesse ou não? Eu acho que quem está em casa assistindo não se importa. Você acha mesmo? Eu também acho. As pessoas não conseguem saber. Pode ser. Se ela fosse feita em animação, você acha que tanta gente ia ter assistido? As pessoas não sabem distinguir. Mas também acho que... Se a Pixar tivesse feito por animação, é um ótimo exemplo. Se a Pixar tivesse feito a série do Senna em animação. Esse filme Toy Story aí não usou atores, não usou nem pintores, usou assim, cara, é uma história legal. Mas também tem exemplos de coisas tipo, nossa, porque isso aqui é tecnologicamente muito revolucionário e é muito foda, não sei o que. Então, mas é que assim, a animação ela foi usada boa parte das vezes porque você conseguia dar vida a coisas inanimadas. Então, assim, o Toy Story, quando ele foi feito primeiro... O brilhantismo do Toy Story é exatamente não dava pra você fazer em live action. Dava, mas não ia ser tão bom, né? Ai, por favor, não façam um live action de Toy Story. Vem aí. As ideias. Não, porque eu fico pensando assim, eu ainda acho que, hoje, pelo menos, eu acho que ainda não geraria o mesmo interesse quando você vê uma biografia de alguém feita por inteligência artificial. Eu acho que ainda tem... E, de novo, posso estar sendo otimista. Posso estar sendo otimista aqui. Tem a imitação da criatividade humana, tipo, o que vocês estavam falando da Marisa Mayer. Tipo, tem o cara lá, brilhante, atrás, que teve essa cara toda que entrevistou. Se fosse um prompt que escreveu o roteiro, talvez... Eu reconheço super o mérito do cara que fez, porque, apesar de não ter me pegado, eu achei, tem um mérito absurdo no que ele fez. Não, mas o lance é...
Daí, tá bom. Daí a inteligência artificial, X, a entidade inteligência artificial, aprendeu com a experiência da Marisa Mayô e vai fazer outros subprodutos desses. Esses subprodutos são para voltar numa metáfora musical, é que nem um monte de subbanda que aparece quando uma banda hypa, sabe? Ah, tá legal, já vi isso. O que foi foda mesmo foi aquele primeiro que foi feito. Aquele primeiro que foi feito por um humano criativo. E às vezes é isso, tipo, o lance do produtinho. Putz, uma burocra, uma coisa que talvez... E aí é um lance que é muito legal da tecnologia, é uma coisa que tava restrita a poucos. Porque é isso, imagina só se você tivesse uma ideia engraçada de fazer um sketch Marisa Mayô, e aí você quer colocar ele em ação. Aí você vai fazer, tipo, alugar um estúdio, contratar, tipo, um puta casting, aí fazer de um patrocinador, milhões de coisas, muito dinheiro, né, pra fazer uma piada na internet. Agora você faz a piada de um jeito engraçado, tá tudo bem, e de repente Magalu tá mas aí, calma, aí a gente tá olhando a lógica de quem quer fazer. Agora, porque você tem pra eu fazer tudo isso no mundo real, tem uma equipe. Aí você imagina essa galera olhando pra mim e fala assim... Ah, então, tipo, você não precisa mais de mim. É isso, assim, tem os dois lados de olhar a parada, entendeu? Que foi por isso que eu puxei o papo ali atrás. Muito legal que você fez isso daí sozinho. Porque antes você ia precisar de 30, 40, 50 pessoas que não trabalharam. Beleza, ainda tem trabalho para essas pessoas. Mas se todo mundo pensar assim, o que essas pessoas vão fazer? É porque eu acho que tem essa separação do tipo, o que é massificar e tornar acessível versus aquilo ainda ter sua qualidade. É o exemplo do cinema. Tipo, hoje em dia eu tenho, sei lá, ou fotógrafos, vamos lá. Eu tenho um celular, eu posso fazer fotos quando eu quiser. Quando eu preciso de uma foto profissional, eu ainda contrato um fotógrafo profissional, assim. Eu sei que mas a quantidade de pessoas vivendo de fotografia profissional não acompanha o crescimento da população. Diminuiu. Diminuiu. Mas nunca foi grande. Então, assim, tem também. essa Mas essa tinha história um cara que fazia 3x4 na lojinha, que talvez não. Mas é isso, assim. Essa história que a Gaia contou me lembrou de um post antigo que eu fiz na minha newsletter, acho que ainda nem era não era no Substack, que é em 2022, o BuzzFeed, nosso ex-empregador, anunciou que usar inteligência artificial para gerar conteúdo. Já faz tudo isso? Acho que já. E aí as ações dispararam, e não sei o quê. Aí foi uma merda. Não, e acho que nem foi, enfim. E aí eu escrevi não foi legal. uma newsletter falando assim, se eu ainda trabalhasse lá, como eu usaria a inteligência artificial? E a história, eu nem lembrava desse post, você me lembrou. Que é, aí eu usei como exemplo, se eu não me engano, o nosso genial Matheus, que era um dos redatores lá, reportava para a Gaia. O papel do Matheus é ficar inventando histórias que as pessoas vão se conectar. Rapidinho, um beijo pro Matheus. Por onde anda, Matheus? Matheus, espero que você esteja bem. Lembramos de você hoje. E aí tem um caso clássico que ele foi o cara que olhou para a capa da Veja São Paulo falando dos Faria Limers e fez um questionário, um quiz. Quem é você na Faria Lima? Ficou famosíssimo esse daí. Momentos. Esse dia foi muito ele legal. era... Se você procurasse Faria Limers no Google, a gente estava antes da reportagem da Veja. Então ele teve o insight, a criatividade, a lindeza de transformar aquilo numa história legal. Eu vi gente até discutindo na internet se era Faria Limers ou Faria Limers. É uma boa discussão. Acho que é Limers porque é mais gringo. Porque cabe melhor. Só que o BuzzFeed, e aí eu sempre falo isso, que a maior lição que eu aprendi na época do BuzzFeed é que a gente joga o jogo da quantidade, não da qualidade. Agora que está estabelecido que a piada é quem é você nesse bairro e os personagens do bairro, ou 10 coisas para fazer quando você for a Roma, ou uma máquina, uma inteligência artificial vai pegar essa ideia e vai esticar. E vai fazer quem é você na Moca, quem é você em Perdiz, quem é você na Vila Madalena. 10 coisas para fazer em Nova York, 10 coisas para fazer Mas a Vejinha fez capas e capas isso também. Então, a notícia é boa, você ainda precisa do Matheus para ter a genialidade de descobrir uma história legal, um insight. A má notícia é que agora eu não preciso de um Matheus e 10 redatores júnior. Eu preciso só do Matheus e os 10 redatores júnior perderam o emprego. Então, esse é o conflito. Sendo que um dia, Matheus já foi redator júnior e sentou do lado de um redator sênior e aprendeu e viu, sei lá, por osmose, entendeu? Ele respirou o ar daquela pessoa e ele foi entendendo e virou quem ele é. E a gente está eliminando de baixo para cima e está tirando a oportunidade dessas pessoas de fazer trabalho ruim. Vamos falar assim, agora a inteligência artificial escreve copyzinho de propaganda no Instagram e faz melhor do que o redator júnior. Mas você está tirando a oportunidade do redator júnior fazer trabalho ruim, aprender o trabalho 2 para virar sênior. Que é o que eu acho que vai ter um maior impacto em a gente entender como a gente vai mudar o modo de ensinar.
Porque isso, como as pessoas ganham experiência, vai mudar. Eu acho que, e assim, a gente tá vendo isso acontecer no dia a dia. Acabaram, recentemente, bloquearam as crianças de usarem celular na escola, porque realmente é uma questão ali de... Eu achei animal que a China, essa semana, tá tendo... As universidades chinesas todas têm prova. Aí o governo chinês falou assim, desliga as inteligências artificiais do país inteiro, e é isso. E o país está sem IA Os por uma benefícios semana. do Estado totalitário, né? Olha que loucura. E a semana que vem volta, galera. Tá tudo liga de novo. Segura aí. E eu acho que é isso, assim, é entender como isso vai andar em conjunto. São questões que o mercado ainda está entendendo. E eu acho que até do ponto de vista de regulação, assim, uma coisa que eu senti que foi curioso com o papo de Vale do Silício a gente vai inovar. Depois que a gente inovou, fizemos a caquinha aqui, vem alguém consertar e vem alguém guiar. Inovação não deveria ser acompanhado por regulação. Inovação vem antes. Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Eu vi, na verdade, o oposto. Eu vi o regulador, o Banco Central, levando a inovação, porque era um mercado altamente ali concentrado. O banco tava felizão, tipo, não vou me mexer aqui. Por que eu vou mexer? Eu tô ganhando. Eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. E o Banco Central chegou, tipo, não, vem cá, arrastando todo mundo pra inovar. Então, eu acho que dá sim pra gente ter uma boa mescla de inovação e regulação. Eu tava pensando aqui num lance, por que eu acho que ainda tem essa questão do olhar humano, que é importante. Eu tava pensando num exemplo, assim, eu gosto de um perfil que eu sigo no Instagram que faz juntas de madeira, assim, joinery, mas é um negócio japonês, é um negócio muito meticuloso. Eu não assistiria se fosse uma máquina fazendo, sabe? Tipo, eu gosto de ver porque é um cara lá, tipo, com os instrumentos... Mas será que em algum momento você vai saber que não é um cara? Não, mas pra eu ver, assim, eu gosto de ver porque eu sei que é uma pessoa. E aí, falando de quem trabalhou em filme, assim, cara, tudo que tá lá num filme foi pensado pelo diretor de fotografia, pelo diretor de arte, todos os departamentos, tudo ali faz um sentido, né? Sim, é isso que faz um filme... Eu consigo reproduzir quase tudo do que tá ali numa inteligência... Talvez hoje ainda não, mas daqui a alguns anos certamente que sim. Aí do lado de quem tá assistindo, eu não me importo com isso. Sabe, assim, tipo, porque eu acho que, é isso, mas assim... Mas a minha teoria, tipo, por exemplo, tem um monte de filme merda. Eu sou fã deles, tá, gente? Eu também, adoro filme bosta. Hallmark, eu adoro. Fim de ano, filmes de Natal, vivo. Mas assim, são uns filminhos besta, com um roteirinho super manjado, e as atuações de centavos, assim. Você olha e fala, gente do céu, se vocês reclamam das novelas da Globo, vocês não sabem o que essa galera faz. E assim, talvez essas coisas sejam mais facilmente substituíveis por Mas esse é o filme do Redator Júnior. Você só tá trocando, é o Redator Júnior. Mas a galera que tá ganhando experiência, o ator que não é tão experiente, eles vão fazer esse filme. Mas cara, você tá desde falando a faculdade, do cinema, você tem pessoas que estão tentando quebrar já. Você pega, tipo, eu tava ontem numa festa que teve uma coisa meio moderna, com os curtas antes, e tinha um filme, um curta do Kleber Mendonça Filho. Era uma coisa, assim, energia, projeto de faculdade, TCC. Mas você vê que o cara já tava pensando, tipo, como quebrar, como construir narrativa de um jeito diferente, como trazer um olhar. Então, assim... É estagiário, porque era um projeto meio novo, mas ele já tinha um olhar diferente. Mas aí você tá pegando um cara que é muito fora da curva e não é toda a faculdade que tem, não é toda a turma que tem um cara como o Kleber Mendonça, assim, porque ele é muito fora, sempre foi, assim, ainda mais considerando que ele vem de fora do eixo Rio-São Paulo. Ele sempre foi muito fora da curva, como o Glauber também era, mas não dá pra falar assim, sempre tem, não é sempre, ele é muito fora da curva. Não assim. é sempre que mas tem. Será que é otimismo achar que talvez isso force a gente a ser menos? Eu queria voltar numa coisa que você falou, que você tava falando o esforço do cinema, ele, né, envolve a visão do diretor, a visão do diretor de fotografia, a visão do diretor de arte, a visão do diretor de elenco, as pessoas que estão atuando. É um esforço coletivo muito fodido e enorme. E é isso que faz do cinema uma arte tão especial, capaz de mover tantas pessoas, mesmo que seja com os filminhos do Hallmark, sabe? Eu não sei, tem umas coisas assim, por exemplo, você vai pôr um robô pra falar, fale tal coisa, ele vai falar tal coisa. Agora você põe um ator, vai pôr uma entonação diferente, vai dar uma pausa, vai ter uma lágrima. São coisas que talvez... Eu tô segurando meu pessimismo aqui. Eu acho que, sim, talvez em certa medida o robô consiga emular. A gente já viu várias ficções científicas que meio que caminhavam nessa direção. Não, vai conseguir emular. A questão é quando, porque não é se, vai. Gente, vocês já viram os influenciadores digitais que rolam hoje? Os de AI?
absurdamente realistas. É que eles são muito idealizados. Isso, então a beleza que você olha, você fala, puta, bicho, ninguém é assim. E pra mim é essa sensação, eu gosto do humano. E eu acho que isso que conecta, em certo... A gente tava brincando de humanizada, da tosse. Bicho, tipo, são essas coisas que fazem, em geral, em narrativa, alguém se conectar com você. Tipo, olha, a pessoa também falha, ela também erra, ela não é perfeita. Por muito tempo a gente viu celebridades seguindo nessa direção de eu sou perfeito, intocável. Até as celebridades hoje estão tipo, olha, a gente ele tá vomitar com íris aqui, ó. Amigo, vai vomitar com íris agora. Não, o contrário, o contrário de vomitar com íris. Eu sei, tô brincando. Não, é porque, voltando na comparação que eu fiz com a imprensa de Gutenberg, antes do Gutenberg, só publicava livro quem era, sei lá, Santo Agostinho. Né? Era um negócio... Antes de Gutenberg, o livro no Ocidente estava restrito à igreja. Isso. Era isso. Você era o topo do topo da pirâmide. As pessoas não sabiam ler. Exato. Né? Isso. Existiam poucos autores e poucos livros no mundo, inclusive porque existia um raciocínio, que eu acho que também se aplica aqui, de que a gente não precisa fazer livro novo, não. Santo Agostinho já respondeu tudo, Platão já respondeu tudo, tá tudo certo. Aí você quer a resposta tá lá, ó, naquele mosteiro lá em cima da montanha. Tá tentando fazer isso aqui, é cover, é cópia, é tipo cópia barata. E aí vem a imprensa e explode a quantidade de publicações, inclusive tem muitas publicações ruins, pornografia, tem lá o negócio que gerou a caça às bruxas, assim, há uma explosão de quantidade. Então a minha mente pessimista fala assim, o olhar quem dirigiu Senna, ou do Kleber Mendonça Filho, não sei o quê, isso não pode ser substituído. E na minha cabeça, assim, não é assim que vai funcionar. Uma máquina vai gerar todos os filmes possíveis do mundo, vai jogar no TikTok, no Instagram da vida, e o algoritmo vai fazer chegar nas bilhões de pessoas do mundo, e é um darwinismo digital de que vai acontecer, tipo meme, isso já acontece hoje com meme de maneira manual, assim, são publicados memes, é a base do 4chan, assim, 4chan é um site que apaga, acho que o 4chan nem existe mais, foi hackeado, enfim, que ele vai apagando os posts. Fóruns onde tudo é permitido, né? Isso, então assim, é uma quantidade gigante, e as coisas saem, elas flutuam e nascem e vivem além do 4chan. Então, assim, todos os livros do mundo vão ser escritos, alguns não vão vender nada, não vão ser lidos por ninguém, até que vai existir um Shakespeare, né? A brincadeira dos macacos na máquina de escrever, até que vai sair um Shakespeare e alguém fala assim, nossa, que foda isso. E ninguém vai saber como se chegou ali. Foi um livro totalmente cuspido pela inteligência artificial. Eu não gosto, não sonho com esse dia tal, mas quando eu penso no aspecto tecnológico da coisa, é por aí que se está caminhando. E é o sonho do produtor de Hollywood. Ele vai ter uma ideia, porque ele se acha mais criativo do que o Spielberg, do que o Kleber Mendonça Filho. Ele vai botar lá e vai sair as histórias. Então, assim, é por isso que eu comparei com a imprensa de Gutenberg e com a internet, assim, do ponto da história que a gente está agora, não dá para saber. É meio que você falou, é torcida, é delírio, não dá para saber. Especulação, né? Mas a tecnologia vai ter impactos. Não é isso, assim, tive a ideia da série do Senna. Por favor, ChatGPT, leia a biografia do Senna, gera um roteiro, não é uma substituição 1 para 1 de quem gera um filme. É uma mudança da cadeia de produção inteira estrutural. Mas daí, como é nesse clima de otimismo. nesse clima bom, a gente encerra por hoje. Não, mas aí, onde, falei nesse que cenário que mais colorido, mais só, gente, tá vendo? Nós estamos coloridos. Você tá um pouquinho... Mas nesse cenário que você tá pintando, onde vai parar tudo aquilo que nos faz humanos? Para onde isso vai? Eu acho. Porque assim, rapidinho, eu sou escritora, sou uma pessoa que escreve, desde sempre, desde a infância eu escrevo. Escreve bem, muito bem. Eu não quero... Pra mim, não me interessa que chegue uma tecnologia que fale, eu posso escrever pra você? Eu não quero que você escreva pra mim, eu quero que você lave minha louça. Isso. Alguma coisa desse tipo. E nós temos máquinas que lavam louça, lavam roupa, infelizmente... Às vezes naquelas. Pessoas. Não, e restrito a tipo assim, se pegar a população de São Paulo, é pouca gente que tem máquina de lavar roupa. Enfim, tá no questionário de classe social lá. Exatamente. Mas isso não importa. Assim, como fica todas aquelas coisas que nós, enquanto pessoas, as coisas que a gente gosta de fazer, que é criar.
Mais do que consumir, a gente também gosta de criar, a gente gosta de cantar, a gente gosta de fazer as coisas. No momento que a gente tem sistemas que estão fazendo essas coisas pra gente, pra onde vai o nosso ímpeto criativo? Minha resposta cretina, essa é a pergunta errada. Porque não precisa de inteligência artificial para responder essa pergunta. Você já sabe, você já vive a resposta dessa pergunta hoje, que é, você acabou de falar, você se considera escritora. Você vive de ser escritora? Não, você tem um emprego numa empresa carrasca, não, brincadeira. Você tem um emprego. Mas onde eu escrevo também. Você faz isso, mas o que te faz humano, o que você tudo isso que você falou. Boleto. Não, assim, as pessoas, o valor, nós vivemos numa sociedade que eu não gosto, não concordo, onde vira e fala assim, cara, tem provavelmente a história que mais me desgraçou a cabeça num livro que eu li, que é do Austin Kleon, se eu não me engano é o Mostre Seu Trabalho, onde ele está falando de um amigo meu que era poeta de rua e ele declamou uma poesia na rua, chegou um transeunte e falou assim, nossa, cara, você mudou minha vida. Isso aí que você acabou de falar mudou minha vida. E aí o cara falou assim, legal, quer comprar meu livrinho de poesia? $10. E o cara falou, puta, não dá, tô sem grana. Ele falou, a sua vida, quanto vale a sua vida que eu acabei de salvar? Então a gente vive numa sociedade que tem uma relação de valor, o que nos faz humano, em bom português, caguei. A gente vive numa sociedade que valoriza o produto que está lá na ponta. Essa foto eu vou usar na minha campanha publicitária, pendurar na minha parede, ou não? O artista tem a história. Isso tudo é verdade. O artista precisou trilhar, acordar de manhã, sofrer, não sei o que, para gerar aquela foto, aquela pintura para você pendurar na parede. Quem está comprando não está nem aí. A pessoa só olha e fala assim, isso vai ficar bem na minha parede ou não? Quanto custa? Tem um monte de coisa que o que nos faz humano, a gente até acredita, a gente diz, não, eu vou. E tem até assim, não, eu vou comprar do Basquiat, porque o Basquiat sofreu, e ele não sei o que, não sei o que lá. Existe um valor intrínseco de um quadro do Basquiat que alguém disse para mim. Então, você vai continuar escrevendo, vai ser a coisa que te dá prazer, te dá valor, mas não é isso que vai pagar suas contas. Mas isso já é verdade para os escritores e todos os lugares do mundo. E eu acho que esse é um ponto. Não, mas peraí, tem um... Não precisa de inteligência artificial para ter esse... Já vivemos nesse cenário. A palavra de hoje é Cris Noites. Cris Noites, essa é a versão dark do Cris. Tem o Cris Dias e quando ele tá assim é Cris Noites. Mas quando você... Eu não sei se eu consigo concordar que as pessoas todas vão estar consumindo... Eu já odeio o termo consumir conteúdo, eu não gosto nem do termo conteúdo. Isso. Acho uma simplificação que, aliás, brutal de coisas que... conteúdo é um tema interessante pra gente discutir aqui. Eu acho. Que eu discuto muito com minha esposa, inclusive. Isso. Mas é uma discussão que tem bastante na minha casa também. Mas, enfim, eu não sei se eu acredito que as pessoas elas estão sempre satisfeitas em consumir os conteúdos de forma superficial e banal sempre, todas as pessoas. Eu realmente acho que tem gente que se importa, que não estão satisfeitas em só assistir o filme do Hallmark. As pessoas querem ver filme foda. Tem gente que vê uma pintura e quer saber que pintura é essa, da onde ela veio, quem fez e por quê. Mas aí eu acho que é o lance que o Cris falou, assim, talvez a gente chegue num lugar que, como vai ficar muito massificado a produção de conteúdo em geral, ou de, enfim, de coisas pra gente consumir aí, eu acho que a gente vai ter uma sensação de estafa. Talvez, sabe? Tipo, puta, tudo é igual, tudo é muito... Assim, a gente já tá um pouco nisso. Eu acho que a gente já tá... Até mesmo antes de AI... Você abre no streaming... É uma sensação, às vezes, de desespero. Você fala assim, tem isso, e aí... Mas é tudo meio igual, é tudo meio sem graça. Então, assim, voltando no exemplo do Hallmark que você falou. Você pega filmes do Hallmark, tipo, todos... Mano, os roteiros são iguais, é uma loucura, assim. Então, eu acho que tem uma coisa, essa estafa talvez acabe levando, e é isso que a gente tá aqui. De novo, esse lugar não é pra gente dar respostas. Acho que estamos num momento de especulação que, aí tentando trazer um momento dias aqui, tipo, de alegria, cara, talvez leve a gente a uma quebra total. A gente fala muito sobre, às vezes, um lugar em que as pessoas vão cansar da internet, e a gente tá chegando nesse lugar de cansaço, de valorizar o offline. Isso tem ficado cada vez mais recorrente em conversas online aí. Então, acho que pode ser que cheguemos nesse ponto, assim, extremo de cansei e quero voltar pro básico. De verdade, eu espero que você esteja certa. Eu acho que essas conversas existem, mas elas ainda são dentro de uma bolha muito pequena das pessoas que podem, de fato, optar, sabe? Mas talvez elas representem um começo de um equilíbrio que vai ser alcançado ali na frente. Espero que sim. O meu sonho dourado é um dia não precisar entrar na internet para mais nada.
Então, mas não tem Instagram. Mas você quer pagar a conta no banco? Você quer ir lá no banco? Não, mas voltando na brincadeira. brincadeira. O robô que vai pagar a conta no banco pra mim. Agente de IA. Mas voltando na história da máquina de lavar, eu também. E eu sou um cara que, vocês até zoaram que eu uso a internet menos do que vocês acham, mas assim, é um luxo. Então, por exemplo, Instagram, TikTok podia ser pago. Você resolvia metade dos problemas da humanidade criando não é sustentado por publicidade, é sustentado pela mensalidade. Virou um produto de elite, que 1% das pessoas vão pagar. Mas, cara, mesmo as coisas que eram teoricamente de graça, ou que eram pagas, sei lá, tipo Netflix, era pago, ou o Max era pago. E agora você tem um pago que é mais ou menos pago, porque ainda tem publicidade, sabe? Mas só esclarecer aqui, eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos e continua sendo verdade. Sou pessimista no curto prazo, eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo, assim. Inclusive, eu sei que eu acredito que as pessoas vão reagindo, vão fazer o que a gente está fazendo aqui. Pô, mas peraí, então, tá, eu vou... Então, assim, não é um futuro sombrio, eu não estou prevendo o fim da humanidade, é só assim, a discussão não é se o funcionário da Netflix vai gerar a próxima série Cena sentando na frente de um super chat GPT. A batalha acontece em outro lugar, no produtinho do aplicativo de e-commerce que você compra, no aplicativo de comida, com uma foto do teu prato de comida gerado. Você reparou já que todas as inscrições do iFood agora a galera usa ChatGPT? Gente, é uma loucura. O delicioso prato de o contrafilé suculento, feito no ponto. São muitos adjetivos. Aliás, eu vi alguém postando outro dia que a galera tá usando muita foto gerada por IA para ilustrar os pratos, e aí teve algum dono de restaurante que falou, eu paguei um cara, ele feio aqui, tirou a foto dos meus pratos e aumentou as vendas não sei quanto e tal, não sei o que, porque a foto era o prato, a gente foi. O que será? Eu gostaria de eu quero ver, cara, você acha que eu quero ver uma foto ilustrativa? Né? A gente foi agora na exposição do Monet no MASP, as ecologias de Monet. E o impressionismo... Monet, pra quem não sabe, é um criador de conteúdo. Criador de conteúdo francês. De 1800 Não é aquela IA. Isso, aquela revista que o Alexandre Maron editava. E o impressionismo, ele nasce... Olha o Cris otimista. O impressionismo, ele nasce como reação ao realismo. A fotografia estava começando a entrar na vida das pessoas, aquelas pinturas super realistas, não sei o quê. E uma galerinha virou, cara, é o contrário. Imagina que você fechou o olho... Você olhou essa cena aqui, aí você fechou o olho. Você vai pintar essa coisa que você viu de olho fechado. Tem 2 quadros lá que o Monet, no fim da vida, estava com catarata. Ele já não enxergava nem cor direito. E, cara, se você olhar de longe, é um borrão. O título é Ponte Japonesa. É super lavado, é maravilhoso. Mas voltando para aquilo que você estava falando agora há pouco, a imagem é maravilhosa por si só. E ela ficaria belíssima pendurada em qualquer sala. Mas quando você sabe que o Monet pintou a ponte japonesa quando ele já estava muito velhinho, com catarata avançada, e é por isso que ela tem aquelas cores, aí é um momento que você tipo... Isso. Então, assim, a humanidade vai entendendo e vai reagindo e vai se ajustando. Não é uma linha reta, acabou o mundo. Então, assim, só que a gente precisa ter conversas como essa e não virar e falar, não, seu anti, você não acredita no Clubhouse, porque o Clubhouse é a nova... Tá falando porque você não tá lá, porque você perdeu o bonde, não é famoso no Clubhouse. Porque você usa Android. Porque você usa Android. Mas eu preciso falar que eu tô muito feliz que a gente chegou a esse tipo de conversa. Porque, assim, vocês pararem pra pensar, 1 ano atrás, a gente tava tão no tipo, o IA, o que vai ser? Cara, hoje IA tá aqui. A gente já tá vendo influenciador ou programas acontecendo e já existe no nosso mundo, temos muita clareza disso. Agora a gente pode se dar o luxo de pensar em como a gente vai fazer isso, assim. Eu saí do South by muito feliz nesse sentido, de tipo, olha, estamos mais pé no chão, aliás, gente. Falando uma coisa que eu acho que a IA ajuda bastante, pelo menos pra mim, quando eu fiz faculdade de cinema, editar um filme era primeiro que aqui se editava em Final Cut, depois o Premiere veio e ganhou a batalha dos softwares de edição. Mas assim, agora o Premiere tipo, enfim. Mas ainda assim é um negócio muito difícil. Tipo, né, quem... é um trabalho fodido.
E, cara, pra mim sempre foi um negócio que fala assim, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra ficar sentado, editando, blá, blá, Nossa, blá, quando eu trabalhava na MTV, que tinha o pessoal da edição, era tipo literalmente um porão que ficava pra baixo, cara, com umas pessoas brancas na frente de umas Não, telas. e assim, pra mim, às vezes, assim, até filme que eu dirigi na faculdade, tipo, não, tira 3 frames. Aí o cara, tipo, sabe, e o cara que operava já, né, tal. Mas pra mim era tipo, cara, tal. Aí, outro dia apareceu uma propaganda no Instagram pra mim de um software de edição com auxílio de inteligência artificial. E é surreal, assim. É surreal. Você grava um vídeo, aí você põe lá e, cara, o que você pode fazer com 2 botões, tipo, sabe assim, faz isso, deixa ele mais assim e tal. E, cara, em 5 minutos você tem a parada editada, o que, sei lá, eu não sou criador de conteúdo meu, né? Mas se eu quisesse criar, porra, uma das barreiras pra mim de criar conteúdo puta, tem que filmar, beleza, o problema é, puta, tem que editar, depois eu odeio fazer isso. E com um negócio desse, isso quebra uma barreira pra mim. Pode não ser a barreira de outras pessoas, mas pra mim é. Tô gostando que a gente tá indo pro lugar do otimismo. Eu tô vendo isso acontecer. Para o programa, acaba agora! Então, pra mim, eu olhei e falei, porra, isso daqui é útil pra mim, sacou? Porque se eu quiser criar conteúdo no meu mundo, sabe o que é isso? É transcrição. Gente, Ih, todo jornalista... Nossa, transcrição é tipo gente, bruto. todo jornalista lembra a vida que era ter um gravador, colocar... Gente, vou começar a entrevista. Liga o gravador com a fitinha, vai... Mano, meia hora de entrevista, eram pelo menos 3 horas de transcrição, que era tipo decupagem, assim. Você tem que ver, no minuto 1,35 a pessoa falou tal coisa. Desgraça. O horror, assim. Puta trabalho hoje de em hora, dia, ninguém eu tô, gostava. sei lá, numa entrevista, já tô gravando ela, tem um IA transcrevendo, ele já vai me dar os hot takes de qual, tipo, quais são os melhores lugares pra você. Não, e Deixa eu dependendo contar um do dos piores dias da sistema minha que vida. você tá usando, você pode perguntar pra ela, escuta, qual foi o momento que a Isso. pessoa falou aquilo assado, pra você poder ver direitinho o contexto do que a pessoa falou. Assim, esse de fato é um uso de IA que eu amo Deixa eu muito. contar um dos piores dias da minha vida. Você falou em transcrição, cara, eu fui estagiário de Direito em 2000 eu entrei no escritório no final de 2001, e aí fiz 2002, 2003, depois saí. E aí teve um dia, a gente tinha muitos clientes estrangeiros no escritório que eu trabalhava e tal, e um dos motivos pelos quais eu fui contratado é porque eu falava muito bem inglês, etc e tal. Aí um dia eu estudava de manhã e entrava no estágio 2, né? Almoçava, saía da faculdade, almoçava e ia. Um dia eu cheguei no escritório e a secretária virou e falou assim, a Monique, que era a minha chefe, tá te chamando. E, cara, nenhum lugar do mundo, quando você chega no trabalho, alguém te chama é pra te falar bom dia, né? Boa tarde e tal. Você tem feito um ótimo trabalho. Né? É óbvio que é uma naba, né? E aí, ela virou pra mim e falou assim, eu fiz uma reunião com fulano, fulana e o cliente gringo. E a gente gravou essa reunião no Palm Top. Olha. E aí, eu preciso que você transcreva Ainda essa era moderno, reunião vai. em inglês. Só que olha só, tava os 3 advogados na sala e um outro consultor estrangeiro tava na estrela, na mesa. Então, assim, era o áudio, era o Palm captando o áudio da estrela. E aí, a hora que eu vi o arquivo, ele tinha uns 50 e poucos minutos de reunião em inglês com o som num Palm, quer dizer, né? Cara, e aí, porra, e eu passei o dia transcrevendo. O dia. E, cara, foi um trabalho do cão e tal, não sei o quê. Quando eu acabei, era umas 10 da noite. Eu fui lá levar o Palm pra minha chefe. E eu estranhei quando eu acabei, porque eu acho que parou de ler o arquivo, acabou a memória e tal, não sei o quê. Ela tava lá no escritório ainda às 10, ela virou pra mim e falou assim, agora você pega o Palm da Daniela que o resto da reunião tá no... Aí eu fui, não, calma. Aí eu fui. E assim, eu lembro direitinho porque era uma véspera de feriado. Aí eu fui na sala dessa outra advogada, ela me deu o Palm, eu virei e falei assim, tá, eu vou fazer, pra quando você precisa disso? Ele falou, não, até amanhã, meio-dia, tá suave. Tranquilo. Virei à noite. Cara, eu fiquei até 4:30 da manhã, e no dia seguinte, eu tinha que levar o Palm na casa dela, porque ela precisava cruzar, se tava... Tipo, tal, e é isso, transcrição, cara, é um Não, Deus pera, Deus. gente, outro dia rolou o papo, galera, vai renovar o aplicativo que a gente usa pra transcrever, aí todo mundo no WhatsApp, não tirem esse aplicativo! Essa coisa é a coisa Cancela mais urgente tudo, da minha vida. Tem um que a gente usa na Beach que também é meio isso. Esse Deus, é bom porque ele dá inclusive o time code. Então, pra podcast, você consegue editar no Nossa, texto. é mágico. Deus proteja, Mas gente. Tá vendo? Nem tudo são coisas negativas. Voltando um pouco no que você falou, eu acho que eu queria perguntar isso pra vocês, na verdade. Você deu um excelente exemplo, mas vocês falaram também. Como que vocês acham que a IA vai impactar os seus campos de atuação num futuro
próximo, não estou falando daqui 50 anos, falando tipo 1, 2, que tecnologia que vocês estão usando hoje, que vocês acham que ela ainda vai evoluir mais um pouco, o que vai acontecer? Porque você estava falando da questão da pintura, né? Dos impressionistas. Estava pensando o que vai acontecer com literatura no momento em que a gente tem. Eu realmente acreditava que literatura num espaço seguro, que isso nunca vai acontecer. Mas enfim, já aconteceu. Mas assim, no momento que a gente tem as inteligências artificiais generativas diversas, que podem escrever qualquer coisa, o que os escritores do nosso momento vão começar a escrever para balancear isso? O que está sendo muito escrito na literatura brasileira hoje são histórias pessoais, histórias familiares, memórias, principalmente de populações marginalizadas, etc. O que tem movimentado mais a literatura contemporânea brasileira. E eu não sei se esse é um caminho que ajuda a explicar, sabe? Porque, tipo, essas são histórias reais vividas por seres humanos, com emoções, experiências e sensações e percepções que a inteligência artificial ainda não é capaz de escrever, a não ser no momento que ela estiver imitando. Eu costumo dizer que eu uso hoje, o que eu uso mais são os de texto, né? ChatGPT e Claude. Eu uso como um sistema operacional da língua, ou eu também gosto de falar que eu uso do mesmo jeito que um contador usa uma calculadora ou um Excel. Eu uso para acelerar o meu trabalho. Resume, ou o contrário, aumenta esse texto, transforma esses bullet points em prosa. Então, eu uso assim. Eu reservo territórios que eu vou chamar de sagrados para mim, porque sim, por exemplo, o roteiro do Bordão de Internet. Dá muito mais trabalho, né, e até em quantidade de horas, mas beleza. Eu decidi porque sim e tal. Mas eu uso, por exemplo, a pesquisa. Tá? Eu quero saber sobre, por exemplo, o episódio que vai dar esse fim de semana. Tem uma história de um experimento de psicologia com ratinhos de laboratório. O que é isso? Ele foi lá, ganhou sei lá quantas horas de pesquisa. Aí eu vou ler e tal. Mas é uma escolha pessoal minha. E outra coisa que eu não abro mão em nada é o que a gente chamou de insight aqui. Até quando eu peço para o Claude escrever um texto para mim, eu fiz uma vez um post que é a diferença entre escrever e digitar. Então assim, Claude, você vai falar disso aqui, Você vai começar contando essa história, depois você fala isso, aí o meu ponto de vista aqui, não sei o quê. É um bullet point que o Claude transforma num post de LinkedIn de 3.000 caracteres e cabe em 3.000 caracteres. Quem escreveu aquele post? Eu ou o Claude, entendeu? Aí vai da opinião de cada um. Então, eu uso desse jeito para, em bom português, para aumentar minha produtividade, para eu conseguir fazer mais posts por semana do que passar a semana inteira em cima. Você pode assinar igual Lennon McCartney Lennon? Você pode assinar Cris Dias Claude. Cris Claude. Cris Claude. Deixa eu meu chat de chatinho. Chatinho. E a gente tem uma amiga, Letícia, que trabalhou muito tempo no LinkedIn. Era funcionária do LinkedIn. E eu mandava prints para ela, revoltado, sarcasticamente revoltado. Falou assim, cara, os textos que o Claude escreve no LinkedIn para mim performam melhor do que os que eu escrevo artesanalmente, organicamente. Porque ele usa um chavãozinho, ele dá aquela pelada. O extremo oposto do amigo do iFood que fez as fotos. Mas tenho visto uma contracultura. A galera que não tá indo nos hot takes, nos emojizinhos, a galera metendo textão. Assim. Não. Então, eu falo, olha, não quero que seja um texto de LinkedIn, não sei o que, mas eu vejo praticamente todo post que eu faço com a ajuda de inteligência artificial, alguém bota nos comentários assim, foda isso aqui que você falou, Cris, abre aspas, blá, 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 blá. E não fui eu que escrevi aquilo. E eu tô 200% confortável, porque o insight, até a escolha do assunto. Hoje eu vou falar de A em vez de falar de todas as outras possibilidades. Então, eu tô totalmente tranquilo com isso. Então, esse é o impacto que tem no meu trabalho hoje. Além disso, uso para fazer capinha de newsletter, capinha de podcast, tal, porque eu não sei desenhar. Eu sou o quê? Desorganizado. Se eu fosse contratar alguém para fazer, essa pessoa não ia ter prazo para fazer, porque eu deixo para fazer em cima da hora. E eu faço lá, arrumei meu jeitinho lá, meu promptzinho, e tá lá. Não me orgulho dos meus desenhos, mas
Cara, eu vi alguém comentando no Boa Noite Internet que ficou decepcionado que você usa IA pra fazer a capa. Juro pra você, cara. A pessoa achava que o quê? Que o Cris ia na rua ele fotografar aquelas coisas? Cara, assim, nossa, usou IA pra fazer a capa do podcast. Meu Deus, você tirou o trabalho de um designer. Ou eu pago um ilustrador pra ilustrar o... Fica tão legal. Deu uma direitinha aí, ó. Olha aí. Não, mas é que, tipo, tem um fator muito legal da ilustração do Thiago pro Tá Todo Mundo Tentando, que é, se eu estivesse fazendo com um prompt, eu teria que colocar ali no prompt o que eu quero. E tem essa relação que, de novo, é uma relação muito humana. Eu escrevo o texto, a primeira pessoa que lê o texto é o Thiago. Eu mando para ele e ele vai fazer uma ilustração que ele tirou da cabeça dele. O processo que ele tá tendo... Aliás, entre todas as coisas que ele leu, ele pegou aquilo. E às vezes é uma coisa muito literal. Sei lá, eu fiz uma edição outro dia falando da Chrissy Hynde, daí foi um desenho que era um close do olhar da Chrissy Hynde com a franjinha dela por cima. E às vezes é uma coisa que eu tipo, caralho, o que ele desenhou aqui? Da onde ele imaginou isso? E isso também é uma coisa que eu acho que a inteligência artificial não é capaz de fazer. Não é muito literal, né? Uma interpretação muito subjetiva. AGI talvez vá ver, né? Pra mim, eu acho que e no fim são essas mini coisas, gente. A coisa de melhorar a produtividade, de garantir recorrência, isso você pode usar super. Eu uso, em geral, ferramentas mais voltadas também a texto. E eu acho que o trabalho de PR... O nome PR é Public Relations, fala de relações. Então, o nosso trabalho está muito mais olhando para as relações que a gente constrói do que tudo. Esses dias, uma pessoa do meu time falou, será que eu compartilho esse contato de jornalista? Cara, contato é commodity. Você manda uma mensagem no LinkedIn, você achou a pessoa. Quer falar? Fala lá. O que vai fazer diferença é eu conhecer a pessoa faz 10 anos, eu conheço a pessoa desde que era estagiário. A pessoa sabe que eu não vou chegar com pauta lixo. Então, a gente vai trabalhado com a pessoa. É uma outra camada que não é uma construção que acontece de um dia pro outro. Total. Isso o IA não vai substituir, sabe? Se você estiver só contando com o fato do, sei lá, táticas de SEO pra crescer mais, ou como você encontrar... Todos esses hacks, eles têm limite, gente. E quando a gente trabalha com pessoas, acho que o mundo fica muito mais... Você trabalha com influência, demanda percepção. Então, às vezes, eu uso o chat para coisas curiosas. Minha cabeça funciona de um jeito muito especial. Eu vou meio que exaurindo todos os possíveis jeitos que alguém pode ler uma mensagem. Se tá na minha cabeça, às vezes é divertido, gente. Porque eu mando, tipo, oi, tudo bem? Eu já acho que essa pessoa vai... Putz, será que ela vai achar que eu tô meio brava? Ou será que ela vai achar que, tipo, eu estou cansada? Ou será que ela vai olhar pra mim e vai falar o que tá acontecendo? O que ela quer de mim? Então, eu já penso em todos os cenários possíveis. O chat me ajuda... Ou seja, ansiedade. Chama ansiedade. Botar o chip da ansiedade. E aí, eu acho que o chat me ajuda, tipo, dá uma exaurida em quais são as possíveis leituras que você vai ter com isso. E aí, às vezes, ele, tipo, obviamente, fica no raso. E uma dificuldade que eu vejo em usar chat pra texto, e aí fica um grande alerta pra todos, o chat tem uma mania de parecer ser inteligente. Sim. E é um puxa-saco. E aquelas palavrinhas que você lê, você bate o olho e fala... Gente, ele escreve de um jeito que é pra parecer ser... O lance do travessão é meio que pra isso, assim. Inclusive, adoro travessão, tá? Sempre usei. Tô muito chateada nessa batalha contra o travessão. É uma das minhas pontuações favoritas. Isso. E agora eu uso pra ênfase, sabe? Pra dar uns momentos. Mas assim, eu tenho editado muito texto que a gente faz no dia a dia no ChatGPT e depois a gente, né... Ele usa demais, né? Checa. Pô, tem texto que tem, tipo, em todos os parágrafos. Fala, não é assim que usa. Isso, eu dou bronca que ele usa muito 2 pontos. Eu gosto muito de 2 pontos. Gaia apresentou não sei o que, lá, 2 pontos. Não sei o que lá. Mas enfim. Gosto muito de eu tava buscando aqui, que eu sempre esqueço de onde é. Tem uma matéria que saiu essa semana na New York Magazine, que o título é "Tá todo mundo usando inteligência artificial em Hollywood e ninguém tá falando". Tem um monte de gente, talvez todo mundo, usando na maciota e não assumindo e não falando, porque é isso, porque tem esse preconceito, não posso dizer, ou sei lá, ou até vai, então você podia ter me entregue isso ontem, isso aí ficou enrolando. Enfim, eu adorei esse título. Tá todo mundo usando e ninguém tá falando. E aí tem pessoas de Hollywood contando sua experiência com o IA. Não, e eu acho que é isso, assim, vai vir, é legal, mas tomem muito cuidado, porque é isso. Trabalhar com comunicação não é só sobre escrever um texto. Cara, é entender como ele vai ser percebido, como você vai mudar o jeito que uma pessoa te enxerga. Então, não é só parecer ser inteligente, às vezes é simplificar. E o chat tem uma mania de
de embromation gigantesca, assim. Então eu fico, não, pera, isso aqui tá muito enrolado. Então a capacidade de você editar, eu acho que vai ser cada vez mais importante do que você escrever um primeiro draft. Tipo, eu, em geral, adoro... Eu acho que, como jornalista, eu era muito melhor editora até do que como repórter. Porque eu consigo olhar pra um texto e falar, isso não tá dizendo absolutamente nada. Não, isso aqui eu preciso melhorar, essa construção tá esquisita, não tá explicando bem. Então, esse ponto de olhar pra essas ferramentas com cuidado e critério, eu lembro que eu acho que eu falei disso no primeiro episódio do É Sobre Isso. Sobre o cuidado que a gente tem com o uso de IA. Sigo com essa forte crença de que precisamos ser criteriosos. Gera um primeiro texto ruim que eu olho e falo, tá, bosta. A página em branco, caraca, eu não sei o que eu vou escrever. Aí ele escreve uma coisa bem ruim, eu jogo tudo fora. Tem várias coisas que eu falo, cara, eu teria demorado o mesmo tempo para fazer do zero do que ficar aqui corrigindo, apaga, não sei o que e tal. Mas é isso, bota a locomotiva das ideias em movimento e faz. Mas isso que você falou de achar que PR é escrever press release ou que ser advogado é ler contrato, eu sempre volto num dos episódios mais escutados do Bola na Internet, que é o trabalho não é o trabalho. Você acha que o seu trabalho é. E aí o exemplo que eu dou no programa que a gente teve essa conversa, num projeto nosso, que é o Cacá Bueno, ele vira e fala, eu corro não sei quantos campeonatos, 24 domingos por ano, eu sou piloto. Eu estou sentado atrás de um volante dando voltas numa pista dentro no de um máximo carro. 2 horas. Por no máximo 2 horas por Ou domingo. seja, ele é piloto 48 horas por ano no máximo. E eu tenho 7 patrocinadores. Para cada um eu tenho 10 datas. Ou ele tem 10 patrocinadores, cada um 7 datas. Como essa, a gente estava num evento da Red Bull. Ele estava lá tirando foto, dando entrevista, sendo feliz e interagindo com um patrocinador. Ele falou assim, então, 70 dias por ano... eu sou o carinha que vai em evento de patrocinador. O que é ser piloto? Ser piloto é segurar um volante e pisar no acelerador ou é fazer isso aqui? E aí nesse mesmo programa, a gente entrevistou o Tony Canaan. O Tony Canaan falou assim, cara, eu tô velho, eu já tô ultrapassado, mas eu continuo empregado como piloto porque eu vou jantar com o patrocinador. Pelas habilidades comerciais dele, basicamente, empresariais. Então, pelas relações. Exato. Enquanto moleque novo, eu não vou jantar com o patrocinador, eu sou piloto, não sei o quê. Então, é isso. Existe uma visão de que a profissão é aquele produto final que se entrega, o press release, o post, a imagem, a ilustração. E, cara, é um monte de coisa em volta, só que aí eu volto na história do valor assim, não se dá valor a essas coisas. Eu quero quanto é o quilo do press release, entendeu? Até da merda, tá? Hoje eu recebi não se dá valor até da merda. Hoje deu merda, volta aqui de pianinho, tipo, oi, tô disposto a pagar o seu preço. Eu recebi um print do Choque de Cultura hoje que o Renan fala, o sonho de todo profissional é abandonar a própria profissão. É isso. Entendeu? Então uma das coisas que a IA primeiro dando merda, mas depois resolvendo, pode ajudar a gente, é isso. Entendi. Ao contratar o Gui para produzir o meu podcast, eu não estou comprando 1 quilo de MP3. Eu estou comprando um cara que foi no telefone, ajudando a achar convidado, mandando lá um carro pegar o convidado, reservando o Aliás, Vai ver piada todas as nossa. merdas que vão rolar. É uma piada... Cara, eu como produtor, eu sempre falo, qual que é o meu trabalho? Com perdão do francês, eu falo, eu olho pro horizonte, eu tenho que ver a pica vindo. E eu tenho tanto tempo para me preparar, porque aquela pica vai chegar. Aí, no fim, assim, produção, você se prepara pro pior. Se você estiver preparado pro pior, todas as outras coisas que vêm antes do pior, você tá ok, entendeu? E trabalho de produção é isso. E nesse clima, a gente respondeu um total de nada. Seguimos aqui. Se vocês esperavam qualquer solução, procura outro podcast. Não, teve um momento ali no miolo que ficou dark, mas acho que a gente conseguiu terminar bem. Mas essa é a vida. É assim, a vida é feita de momentos. A vida. Mas, gente, não, a sério, essa é uma discussão que tá muito longe de terminar. Eu imagino que ao longo da vida do nosso podcast, que ainda terá muitos episódios, talvez esse seja inclusive um tema que vale a pena a gente ressuscitar de vez em quando, sabe? Tipo, a conversa que a gente vai estar tendo sobre esse assunto daqui a 1 ano é totalmente diferente da conversa que a gente está tendo agora. Compromisso. Em junho, hoje estamos gravando dia 13 de junho, sexta-feira 13. Junho do ano que vem. Junho do ano que vem a gente volta pra ver onde tá a IA. Então, qual é a palavra do episódio? Cris Noites. Cris Noites. Deixa nos comentários aí. Cris Noites, você tá Dias agora, Dias? Tô Dias. Ele terminou Dias, é isso Ele que terminou importa. ali no fim da tarde ali, sabe? Não, no amanhecer. É boa. Amigos, então obrigada por hoje. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada por acompanhar até aqui. A gente sabe que o episódio de hoje foi longo e em alguns momentos não foi fácil. Mas segue com a gente, compartilha esse episódio com alguém que você sabe que também vai gostar. E a gente se vê de novo daqui a 15 dias.